Olá, sejam muito bem-vindos ao canal do Conectarium. Hoje a gente vai falar de um assunto que interessa para todo mundo. Eu adoro todos os ciclos, mas a gente falar de relacionamento, de amor, de amparo e talvez de desamparo, a gente vai entrar vários conteúdos interessantes quando a gente combina Saturno, entender onde a gente está nesse ciclo afetivo com o grande professor na jogada. Então a gente vai ter que falar, né, do que a gente se depara com a realidade da vida. A gente vai falar de rejeição, de culpa, de arrependimento, da questão afetiva, assuntos que estão na mente e nos corações humanos para todos os lados. Se você está chegando por esse vídeo, meu nome é Denise Carvalho. Se você está de volta, é sempre uma honra a gente trocar por aqui. E por que a gente está falando do ciclo Vênus-Saturno? Vamos falar disso? A gente está na jornada de junho, né? Então vou colocar o link do vídeo para vocês. Lua nova no dia 6 e logo no dia 8 temos o ciclo Vênus-Saturno e a gente entender onde a gente está nesse ciclo, pessoal. Todo ciclo, quando chega na quadratura, que é um aspecto de tensão, para a gente falar de amor, de relações, claro que Vênus também tem a ver com dinheiro, recursos. Eu tô dando ênfase na questão de relacionamento aqui hoje por questões óbvias, né? É muito bacana a gente falar disso, e importante a gente falar sobre isso. Então vamos falar das simbologias, vamos falar do em que ponto desse ciclo a gente está. Vamos comentar sobre os 5 impedimentos que eu trouxe algumas reflexões de outras áreas de conhecimento. 5 impedimentos vêm do budismo, para a gente entender como a gente se depara com isso, aonde a gente impede e a gente se deixa abater, né? E Saturno como grande professor nisso tudo. Vamos entender as diferenças de simbologia dos dois temas, das duas funções, né? Saturno como deus do tempo, como deus do destino, e a Vênus a questão afetiva e relacional. Enfim, esse dado de amor próprio, né? A gente entrar em contato com a restrição de Saturno para que a gente possa realmente deixar vir, manifestar o que a gente é de verdade por dentro, sem essa influência de fora para dentro. Onde a gente está nesse ciclo de buscar algo duradouro, né? Saturno vem questionar a questão do tempo, a questão da realidade. Então, onde que a gente está nesse contexto? E claro, a gente lembrar que a gente está no ciclo geminiano. Estou deixando esse slide em vários vídeos. Ali onde você coloca a sua atenção, você cria realidade. A gente está falando então de um conteúdo mental, intelectual em Gêmeos e permite a gente elaborar mentalmente esses sentimentos que deixam a gente, paralisam a gente ou deixam a gente numa situação de desprivilégio, né, de desamparo. E isso que eu queria trazer essa reflexão para você, aproveitar essa energia geminiana para sair das narrativas de imbróglio ou muito rígidas que Saturno nos faz, né, muitas vezes nos deparar com isso. Toda quadratura, gente, é um ciclo. Sempre gosto a gente entender que a gente está vivendo vários relógios cósmicos ao mesmo tempo, né? Um grande relógio que está virando com várias conversas no céu. Aqui essa conversa Saturno-Vênus, ela começou dia 21/3 de 24, na conjunção Vênus-Saturno em Peixes. A gente está aqui na quadratura, né? Agora em junho. Agora a Vênus está em Gêmeos e o Saturno está em Peixes. Nós vamos ter que revisitar isso aqui ao longo da jornada. A gente vai falando várias vezes desse ciclo. Não dá para a gente falar de tudo agora, mas eu quis colocar esse relógio aí para vocês porque a cada desdobramento dos ciclos, a gente está vivendo energias diferentes. Olha que louco, né? Isso que é fascinante da astrologia. A gente está em vibes diferentes e toca no nosso mapa em lugares diferentes. Quero também conversar com você sobre lua, sobre a questão emocional, já chego lá. Mas eu queria comentar que a gente está vivendo, então, esse encontro, quando começa um ciclo, o lugar da conjunção é muito importante. Primeiro, a gente está falando de peixes e a gente está nesse momento histórico de muitos fechamentos, né? Nós temos Saturno em peixes, o Netuno em peixes, que é o último signo do zodíaco que vem fazer de cara um grande balanço. A gente coloca Saturno, que é a realidade, dentro de um signo que espera encantamento, que espera sonho, que espera empatia. Então a gente está falando de realidades, do choque de realidade saturnino, mas eu também quero dar uma outra visão. Por que a gente enxerga isso sempre como negativo? Por que a ideia do manifesto, do que é possível, dói tanto em nós? Porque como a gente não pode fazer as pazes com o que é possível. E eu acho que a gente está nesse momento, né, de, como a gente está falando de relacionamento, nesse período de questionamento de Saturno na quadratura,
a gente vem então prestar contas desse ciclo que começou lá em Peixes, né? Em Peixes também tem um conteúdo, eu quero trazer isso para vocês, que é esse conteúdo religioso do signo de Peixes, né? Então traz toda essa carga, a carga da culpa, a carga né, de talvez não tenha sido suficiente, ou a carga do pecado, e a gente está falando de questões afetivas que são muito complexas. Então esse ciclo pisciano fala disso. Agora a gente está na quadratura, e toda quadratura pressupõe um ruído, né? A gente está falando então de uma tensão que é para a gente criar um motor, né? Então a tensão aqui, e esses pontos críticos desse ciclo Vênus-Saturno, né? Dessa rodada que a gente está, vocês vão ver que por se dar a conjunção em Peixes, as tensões vão se dar na cruz, né? Que são os signos mutáveis. Então, como está a nossa adaptabilidade com relação às relações, né? O quanto a gente tem essa capacidade de se adaptar e de se moldar. E agora a gente está falando de uma Vênus em Gêmeos, que traz para a gente a questão das narrativas, né? A questão de como a gente articula o pensamento. E aí a gente tem entre Peixes e Gêmeos, né, duas modalidades de pensamento muito diferentes. Em Gêmeos a gente tem a lógica, a gente quer colocar em palavras, e em Peixes a gente está falando de intuição, do não dito, do não falado, das sutilezas. Como a gente pega essa quadratura e cria um motor em cima disso, né? Então, se Saturno é rígido e talvez enrijeça as nossas narrativas, para a gente repensar o que você tem se contado, Gêmeos, de forma rígida, Saturno, ou que cristalizou, né, que ficou crônico ao longo do tempo. As narrativas que a gente se conta afetivamente, então você vê uma relação e aí não deu certo, ou se frustrou, ou, enfim, vamos falar dos impedimentos daqui a pouco, que eu acho que pode ajudar muito todos nós. Mas como a gente pode se dar conta dessas narrativas que estão cristalizadas ou que já não funcionam mais e criar coisas novas em termos de pensamento? Lembra que ali onde você põe a sua realidade, onde você põe o seu pensamento, você cria a realidade? Então, como a gente pode repensar esses conceitos todos? Né? Aonde você está nessa jornada relacional? Em que ponto você está aí? Né? Dessa imensidão de Peixes que se dá conta agora desse choque de amadurecimento que Saturno propõe pra gente nessas duas modalidades, né? Vamos evoluir um pouquinho, que a gente vai montando aqui uma colcha de retalhos, né? Quando a gente está falando da função afetiva em astrologia, é importante a gente ver Vênus, que é a parte mais erótica, a parte mais de atração, e Lua, que é a parte da completude emocional. Quando você está contando para alguém, é a mulherada que conta mais, né, do que os homens, mas enfim. Quando você está contando que você conheceu alguém ou que você está numa relação, a gente não separa um pouco e fala assim, então, essa pessoa eu me sinto acolhida, eu me sinto segura, Lua. E a parte de atração também é legal, ou não? Ou me sinto super segura, mas não me sinto atraída. Ou me sinto super atraída, mas não me sinto segura. Essa combinação Lua e Vênus, que é super importante. Em mapa de nascimento, inclusive, pessoal, só uma dica, se você tiver interesse em fazer seu mapa, muitas pessoas perguntam, eu faço atendimento, é o meu dia a dia. Entre em contato, tem um e-mail aqui na tela, conectarnastrologia@gmail.com, para marcar tua consulta. A gente fala mais em detalhe do seu mapa, mas essa combinação é muito interessante da gente ver no mapa, né? Porque a gente está falando de um diálogo do nosso mapa como um todo. Por que eu estou trazendo Lua, gente? Eu estou trazendo Lua para a gente pensar no símbolo de Saturno, né? Saturno e Lua têm uma correlação muito interessante. A Lua é um mini Saturno, né? A Lua tem um ciclo de 28 dias, Saturno tem um ciclo de 28 anos, aproximadamente, tá? Às vezes é um pouquinho mais. A Lua é o primeiro contato que a gente tem, o primeiro astro, né? Que marca, né, que tem toda essa tônica nossa do inconsciente, do emocional, do vínculo, o primeiro contato cósmico que a gente tem é a Lua, que responde pela mãe, né, que é o primeiro vínculo. Então a Lua é regente de Câncer e Saturno é o regente de Capricórnio, signos opostos e complementares. Se a gente for olhar o glifo, né, de Saturno, a gente tem a matéria, a realidade e o emocional juntos.
Na verdade, é isso aqui o símbolo de Saturno, né? Tem a matéria e tem o conteúdo lunar. Então, quando a gente tem esses choques de realidade com relação aos nossos relacionamentos e que a gente está sendo forçado a amadurecer, e isso é duríssimo. A gente dói amadurecer, dói tirar a casca, né? Quando a gente fala de crescimento, a própria lua crescente é uma quadratura entre Sol e Lua. Dói, exige da gente um amadurecer, exige que a gente entre em contato com a realidade tal como ela é. E quanto mais, parece que quanto mais a gente resistir, mais Saturno pesa a mão, né, no sentido de trazer o teste, né? Saturno quer testar, quer chegar no osso, rege os ossos, né? O que dá estrutura, o que dá envergadura, como que tá essa relação. E mais do que tudo, gente, eu dei o nome do vídeo de O Ciclo do Amor Próprio, como está a sua relação com você. Porque isso é a base. Na verdade, todas as relações que nos desamparam, nos geram frustrações, culpa, rejeição, é um contato espelho com esse lado lunar que a gente tem que dar conta da nossa emoção, a gente tem que dar conta das nossas sensibilidades. Saturno é uma energia invernal, inverno, contrai, né? Contrai, a gente contrai e fica, né? E Vênus é um princípio de amor, de afeto, de união, de beleza e de prazer. E aí a gente tem um confronto, né? Não tá do jeito que eu quero, não tá prazeroso, como busca mais prazer, né? Um princípio de equilibrar de Vênus, né? Em Vênus em Gêmeos, a questão da amizade, da troca, né? Então, a gente tem princípios diferentes. Alguns pontos interessantes desse antagonismo que a gente vive agora nisso, nesse aspecto, né? Nós temos uma diferença primeiro de timing. Saturno é o velho ancião, Cronos, o deus do tempo, pede a maturidade através do tempo. Bem perto de uma lua nova, isso que aconteceu, né? Uma lua nova no dia 6, num signo de ar mental. Essa coisa das narrativas que eu encorajo muito a você a repensar. Me conta aqui se faz sentido para você. Então é o ancião, o professor que testa, enquanto que Vênus é o prazer, é a indulgência, é a gente querer estar bem, né? Vênus rege Touro e Libra, né? É a cama king, é o lençol confortável ali em Touro, dos prazeres né, do corpo e dos prazeres amorosos, né? O sentimento, a troca ali em Libra. E aí tem um outro conteúdo muito interessante para a gente pensar. Saturno é tido como Deus, como o senhor do karma, né? O karma no sentido de que a realidade se impõe independente do nosso desejo. E aí a gente entra num assunto que vale um vídeo à parte e que não dá para desdobrar tudo aqui, que é o fascínio de destino e livre-arbítrio, né? Então aqui a gente está falando de uma energia de Saturno, que é uma energia de destino, e Vênus, os planetas tidos como prazerosos, né? Vênus, Júpiter. Por que é bom? Porque a gente tem nos ciclos de Vênus e Júpiter um sentido de livre-arbítrio, de que as coisas acontecem como eu quero. E eu quero chegar nos 5 impedimentos daqui a pouco com vocês pra gente falar dessa coisa do desejo. Eu quero, né? Então a gente tem um impasse entre destino e livre-arbítrio. Chega em Saturno, a gente está falando de uma ordem cósmica que se impõe, independente da nossa vontade. Esse grande embate, né, entre prazer, vontade e o que a realidade permite, o que a realidade cabe. Lembra do símbolo, né? A cruz com essa meia-lua. E aí, quando a realidade não cabe, a gente se desespera? A gente sai correndo? O que você faz quando a realidade não cabe? Então, o convite aqui é para a gente se voltar para dentro, para esse amor próprio, porque o seu amor próprio não pode estar no outro, não dá para estar na relação. Gente, não importa o quão enamorados estejamos com a vida não vai fazer as coisas que a gente quer. Seja agora, seja daqui a pouco, seja depois. Sempre pense nesse relógio cósmico. A gente se dá com as quadraturas. A gente vai se debater com as quadraturas. E aí é que eu convido vocês, aonde sim está o nosso livre-arbítrio, é como a gente reage a algumas imposições do destino. A gente tem uma parte do mapa destinada e uma parte da vida. A grande crítica da astrologia, porque o ser humano não se conforma de não ser o dono de tudo. E aí, nas situações que a gente se depara com as circunstâncias que o destino impõe, que a gente percebe que a gente é pequeno na frente de tudo isso,
que é o nosso lado do mapa que a gente não controla. Sim, tem muitas coisas que a gente controla, mas, gente, para pensar, você não controla a sua genética, você já nasce de uma determinada condição, você não controla o que vem pra gente. Se a gente tivesse totalmente livre-arbítrio, ninguém escolheria doença, ninguém escolheria um caminho difícil. Nós não conhecemos pessoas fantásticas que têm destinos duros e pessoas incríveis com destinos mais pesados. Então tem uma lógica que a gente não entende que tem uma função. A gente precisa acreditar nessa ordem. Então a gente se depara com esse senhor do karma, trazendo um teste, porque entenda que a vida sabe mais do que nós. E eu acho que essa sabedoria da astrologia que me ajuda demais, eu sou minha maior cliente, eu sempre brinco com isso, é que faz a gente parar para abrir um espaço interno, né, emocional, gestar, né? Aqui a gente está falando de uma gestação. Isso é bacana, né? Eu acho tão simbólico a questão da maternidade, no sentido de que você abre espaço físico, lua, né? A gente está falando dessa lua, dessa combinação de mini Saturno, um espaço físico para caber outro. Então, como que você abre esse espaço físico para caber outra situação, ou outra narrativa, ou outra visão deste possível desamparo? Ou de uma rejeição, um arrependimento, seja o que for, me conta o que é, seja o que for, como você abre, por que eu falo seja o que for? Porque nós somos humanos, a gente está na esfera do humano, né? E aí, falando de destino e livre-arbítrio, eu também vou citar rapidinho uns slides sobre Platão. Platão traz essa visão, né, já que o corpo a gente não controla, né, você nasce com uma determinada genética, você nasce com um determinado destino, né, em alguns pilares de destino, a alma está separada, ele separa a alma do corpo para dar conta desse nosso livre-arbítrio na alma, né, e não no corpo, que a gente não controla, a gente está no mundo, a gente está dentro dessa complexidade humana muito grande. E eu queria chamar a atenção de vocês para que esse ciclo Vênus-Saturno, né, a gente está sempre falando da estruturação, né? Aqui a gente está nos mutáveis, como eu disse. Na oposição, a gente também tem um toque de realidade, né? Com ela em Virgem, né? O ponto prático ali. Então a gente está falando também dessa energia do prático, do concreto, da realidade, do real. Certo? Vamos lá. Saturno e a perseverança, né? Saturno e Capricórnio está associado à cabra da montanha. Gente, que sobe paredões de quase 90 graus. E a perseverança, então respirar em cima de uma situação difícil, colocar sua mente no sentido de você consegue de pouquinho, não pensar tão grande, não pensar tão a longo prazo se você está vivendo uma situação difícil. Ou se você está colhendo os frutos de Saturno, está numa relação estável, legal, e os ciclos de Saturno também recompensam essa lição de casa. Talvez você esteja num ciclo muito bacana, como que está fazendo esse aspecto, apesar de tensionado, às vezes pegando aspectos positivos no seu mapa, né? Porque a tensão, a quadratura existe no céu para todos nós no coletivo, mas atua no nosso mapa de maneira individual, por isso que é interessante saber individualmente, né? Você talvez esteja colhendo os frutos, porque Saturno também retribui a lição de casa feita, né? Ele retribui o que está maduro. Então pensa onde, para a galera que está vivendo de formas diferentes, né? Se está vivendo numa forma onde a realidade furou de alguma maneira, né? Não encaixou, a pergunta de Saturno é sempre, será que está maduro? Será que não falta ainda algumas etapas? Como a gente persevera? Como a gente sobe esse paredão? Porque na quadratura a gente se dá com paredão e a cabra da montanha é um ótimo símbolo para isso, né? Então a gente está na busca, né, dessa beleza, da estética que é Vênus, do magnetismo. Então o que Vênus quer? Atrair para que a relação se dê. Nós somos seres sociais, gente, não adianta. Por mais independente que a gente queira ser, nós somos seres sociais, certo? Então aqui eu já comentei um pouco desse aspecto de quadratura, como rever as narrativas e como a gente pensa, então, em Gêmeos no sentido de ganhar consciência. Já que em Gêmeos a gente tem aqui também alguns pontos para pensar, né? Gêmeos abre muitas janelas e tem várias interpretações de uma Vênus em Gêmeos, né? A troca intelectual com o parceiro, com a parceira,
querer conversar mais, colocar conversas, às vezes difíceis agora, ou estruturadas, né? Mas o Gêmeos é o duplo, né? Então a gente pode ver o duplo tanto de querer abrir outras possibilidades, porque Gêmeos é comum estar com não só em relação afetiva, né? E não quer dizer que todo mundo com Gêmeos, nada a ver isso, gente. Vênus em Gêmeos vai abrir várias relações, mas tem uma predisposição, energia de Gêmeos na vida para abrir vários cenários. E esses vários cenários pode até ser na sua cabeça, né? Não necessariamente na vida prática, mas abrir várias narrativas, né? E aqui Saturno vem e foca no que é estrutural, traz para o osso, para a gente pensar no que realmente importa, lembrando que o que importa nos porta para dentro de nós, né? Eu coloquei aqui, olha só que interessante, né? Quando esse ciclo começou, lá em 21 de março, em pleno, né, gente, equinócio, que inaugura o ano novo astrológico, o Sol estava 1 grau de Áries. Então, nesse momento da conjunção, a gente tem um olhar para si, né? Então, a gente tem Mercúrio e o próprio Sol ali, a temporada ariana, que é um olhar do eu, né? Apesar de ser muito esse símbolo do coletivo da conjunção em peixes, a gente tem esses outros pontos para chamar a nossa atenção, né? O Marte ali em Aquário, que é uma ação mais progressista, um olhar, né, para pontos alternativos, né, liberdade. E a Lua em Leão, que são signos de fogo que falam da individualidade, né? E uma curiosidade, em 2023, a Vênus retrogradou em julho de 23 em Leão, que é esse signo do destaque, do reconhecimento, né, das relações talvez que nos agreguem ou que traga esse lugar de protagonismo. E em março de 25 ela vai retrogradar em Áries, que é o eu, a individualidade. Então agora a gente está nesse ciclo, as conjunções ainda vão acontecer em peixes. Então a gente está nesse ciclo, né, do coletivo, né, de como também a gente finaliza os ciclos, né, e essa oportunidade mental de fazer isso, mas se encaminhando para um repensar, que é a retrogradação, num signo do eu, né? Isso a gente vai fazer vídeo à parte, que aí eu não quero abrir porque vai abrir outra aba aqui e aí eu me empolgo. Então, como a gente aproveita isso para ver o que está abaixo da linha da água, né, do iceberg? Então, às vezes, as situações que nos contraem, né, a gente nasce na contração, né, gente? Na contração, acho parto super simbólico em vários pontos. Na contração, a gente nasce para algo novo. Então, como você pode aproveitar, se você estiver vivendo Saturno na contração, para olhar isso de uma forma, olhar o que é crítico, né? Olhar o que trazer para a superfície e poder fazer algo com isso, porque Saturno, afinal de contas, fala de responsabilidade, uma das primeiras palavras de Saturno, né? As relações responsáveis, duradouras, com compromisso. Há uma tônica ali do compromisso, ou da falta dele, talvez a falta dele, a falta da possibilidade do duradouro que pegue, né? A responsabilidade, lembrando o que significa, né? Nossa habilidade de responder. Então, enquanto a gente não toma para a gente a questão desse alto valor, desse alto amor, ciclo do amor próprio, a gente fica à mercê das situações que são sempre impermanentes, né? Sempre a gente está falando de impermanência, porque a vida roda nesse relógio cósmico. Eu sou uma amante de Platão, então acho que tem várias alegorias interessantes. Eu coloquei esses slides no vídeo de Plutão em Aquário, que eu recomendo muito, para a gente lembrar, né, na alegoria da caverna de Platão, gente, 500 anos antes de Cristo, né, 300 anos antes de Cristo, uma coisa louca, né? Então, os homens, na alegoria da caverna, a gente tem os homens que estão, na verdade, acorrentados, virados para uma parede, e o que os homens veem é uma projeção, eu sempre lembro do Instagram quando eu vejo essa foto, uma projeção da realidade, né? Então a gente jura que a realidade é de um jeito, mas ela não é de fato. Então a gente tem que lembrar que os nossos sentidos falham e que a gente é humano e imperfeito. Então nós vivemos dentro da caverna, né? De muitas maneiras.
e juramos por Deus que as imagens estão corretas. E esses ciclos de crise ajudam a gente a sair da caverna. E sair da caverna é esse nascimento, né? Esse canal de parto de Saturno, que é mais estreito, mas não por acaso, né? Vocês sabem que quando o bebê passa no canal de parto, ele espreme o pulmão, sai, limpa o pulmão para nascer, né? Em pulmão, inclusive, é gêmeos, essa coisa de respirar em cima das dificuldades, né? Então, a gente espremer, estar passando num canal estreito, obriga a gente a escolher. Você vai passar num lugar que não cabe tudo, você vai falar, putz, o que eu levo? Você vai passar num túnel ali, fazer uma viagem, entrar numa caverna, e aí você tem que passar num lugar estreito. Você vai falar, putz, então o que eu vou levar que é essencial? Então, eu te pergunto, o que é essencial nas suas relações? O que é essencial para você? Então, lembrar que a gente tem esse lado de ver a realidade só parcialmente. E aí no mito, né, um sai e vê a realidade como ela é, né, vê a luz. Então, o mito vai embora, enfim, dá para explorar de várias maneiras, inclusive quando ele volta, chama a atenção das pessoas, olha, mundo lá fora. E não é entendido, né? A realidade, né, não é o que a gente vê, né? Tem essas modulações de luz e sombra, quando a gente sai no real, e essa fase que a gente está vendo real, a gente vê muita luz, e quando você volta para o lugar escuro, né, no caso dele aqui, para chamar a galera para sair da caverna, você lida com o nosso olho é fantástico, né, nessa simbologia de luz e sombra, que você vê muita luz, quando você volta você não enxerga. Então, esse brincar, né, com a nossa visão real das coisas, que eu acho interessante. Que mais? Tá, então, isso aqui não vou entrar muito aqui. Quando a gente também fala, usa outras áreas de conhecimento, quando a gente vê a complexidade do nosso cérebro, que é feito de muitas coisas, né? Hoje em dia tem muitos estudos a minha intenção aqui nunca é fechar nada, é só trazer reflexões, e há hoje até quem conteste a questão do cérebro triuno, mas eu acho que ilustra essas porções do nosso cérebro. Então, a gente tem um cérebro reptiliano, que é um cérebro instintivo, um cérebro límbico, que responde pelas emoções, e um cérebro neocortical, que responde pelo pensamento racional, o mais recente de todos, né? Então, o mais antigo é o instinto de preservação, o instinto de sobrevivência. Quando a gente está falando de Vênus, a gente está falando de um sistema límbico, que é um sistema emocional, empático, que se mistura com as pessoas, né? Que se mistura para as relações acontecerem. Que inclusive o cérebro límbico desconhece tempo. Por isso que a gente encontra alguém e fala, nossa, parece que foi ontem, ou amores, enfim, porque a questão cronológica, Saturno, não existe para o cérebro límbico. E aqui a gente tem Vênus, Saturno, esse confronto com a nossa parte límbica emocional, e a nossa parte, Saturno está mais na esfera do reptiliano, no sentido de preservação, preocupado com a preservação, né? Com o que pode durar, com o que é consistente. Então tem esse lado de preservar e de contrair e de medo, né? O cérebro reptiliano está mais voltado à vigília, ao medo. Então medo é uma outra palavra saturnina nesse momento, né? O medo da rejeição, o medo do abandono, o medo da escassez, né? E Gêmeos é neocortical, porque é o raciocínio. Então a gente tem uma junção disso aí. A gente pode pegar um pouco emprestado tudo isso, fazer um balaio e usar a nosso favor nesses momentos Vênus-Saturno, certo? Então como a gente pode usar as palavras, as narrativas, nomear de outro jeito, o que você tem se contado ao longo do tempo, o que virou crônico Saturno, né? E que talvez não faça mais sentido agora, que você tenha que repensar. Aproveita essa lua nova, a gente está vivendo essa quadratura numa lua nova, que é uma lua do novo, onde está fecundando novas ideias. Aproveita isso. Me conta se faz sentido, quero ouvir vocês muito com esse vídeo. Se possível, lembra de se inscrever, de dar like, me ajuda pra caramba. Se inscreve aqui caso você não tenha se inscrito. 5 impedimentos, pessoal. Eu trouxe 5 impedimentos do budismo, que eu acho que é uma maneira do bem viver, que é maravilhosa pra gente pensar e impede a gente em vários sentidos. Esses 5 itens que eu vou comentar aqui e que estão no nosso caminho, né? Primeiro impedimento é o desejo. E está muito associado com a questão de afeto, relações, né?
Quando a gente deseja algo, a gente está em contato com o que a gente não tem. Então, na medida que eu quero, a gente se conecta com a escassez. Não quer dizer que você não possa ter ambição, que você não vai seguir, que você não vai batalhar pelas suas coisas. É natural. Mas à medida que aquilo vira uma fissura, eu quero, você tá, na verdade, conectado com o que você não tem, com o que falta. E lembra, né, que a palavra contentamento, contente, é a gente conter, né, o que a gente contém. Então, essa visão de auto-amor, esse contato com o amor próprio, é um contato com o contentamento de ser quem você é. Inclusive, eu sempre comento isso, a gente é perfeito como a gente veio e a gente tem que lidar com as nossas, não quer dizer que nós não tenhamos desafios, e a gente tem esse trabalho de integração e não de conserto, né? A gente não quer ser consertado, então a gente quer ser acolhido, primeiro por nós mesmos, né? E quando a gente está nessa esfera do desejo, a gente está dentro de uma armadilha de atração e repulsa, o que eu quero muito e o que eu não quero de jeito nenhum, aversão. Então a gente está entre a atração e a aversão, que é uma armadilha, a gente fica ali no meio, e Vênus tem muito a ver com isso, né? O desejo, a atração, o magnetismo e o que eu não quero de jeito nenhum. E eu coloquei o FOMO, que é uma abreviação em inglês, né, para o medo de estar perdendo algo, fear of missing out, né? Então, a gente se conecta com o não ter, o que eu não estou fazendo, o que eu não estou viajando, o que eu não estou no relacionamento, esse não acaba tomando um espaço gigante mental, Gêmeos, no momento que sua mente pode e deve estar focada para aquilo que te faz bem, certo? Antídotos. Treinar a ver as coisas como elas são. O desejo é um olhar não sábio, segundo o budismo, para o que é belo. Então a gente fica... eu falei uma coisa importantíssima. Essas imagens de fundo que eu vou mostrar para vocês é porque no budismo a mente, a gente está na temporada geminiana, é associada à água cristalina, que você consegue ver o fundo. No desejo, a água é a água que tem aquela mancha de óleo em cima e que você acha que aquela coisa é linda, maravilhosa, caverna de Platão, né? Mas você não está vendo até a profundidade, né? Você não está vendo, você está vendo só a pontinha do iceberg. Então, induz a gente ao erro, o belo excessivo induz a gente ao erro. Né? E a gente está falando de Vênus, que tem a ver com isso. O segundo impedimento é a raiva. Então, a raiva, que também está associada às questões de relacionamento, quando a gente se frustra, quando a gente é abandonado. A raiva está associada à água fervendo, a água que a gente também não vê o fundo, mas porque a gente está nesse algo destrutivo e a gente tem a sensação de berrar e colocar para fora e aí eu me senti melhor. Não, isso é um erro. A gente se sente melhor porque não está mais naquela situação de raiva. A raiva é associada como se estivesse no estado de doença. A gente não gosta de estar com raiva. A raiva não traz alívio, é natural do ser humano, mas a gente pensar como a gente lida com isso, só um spoilerzinho, até para você colocar isso aqui de novo no vídeo, não vou misturar os assuntos, mas só me veio, a gente está prestes a uma quadratura Marte-Plutão, que é uma quadratura da raiva que eu comentei no vídeo da jornada. Então é aquela água fervendo que você não vê o fundo. Então a gente olhar isso, como a raiva impede a gente estar no nosso centramento, né? E a raiva, gente, ela é um produto da gente prestar atenção não sábia, né, não sabiamente, ao erro. Né? Se o desejo é a gente prestando atenção no belo de forma equivocada, a raiva é a gente prestar atenção no erro de forma equivocada. Erro do outro, erro da vida, erro do chefe, erro do marido, erro da mulher, erro de você, o erro. Né? O seu erro, aí entra o negócio da culpa e tal. Então a raiva faz a nossa água interna ferver. Pensa nisso, respira. Antídotos. Situações que trazem um sentimento feliz. Pensa no contraste quando você está feliz e equilibrado. E a associação a pessoas serenas, né? Quando a gente está falando de Saturno, Vênus, a gente está falando desse questionamento da associação. O cuidado com quem a gente se associa. Essa associação, como é para você? Me conta aqui. A quem você se associa? A quem te enaltece? A quem te faz trilhar o caminho de uma forma serena, pelo caminho do meio? Alguém que te leva para os extremos? Com quem você se associa?
como é a raiva que levantou como impedimento agora, pensa nisso e pensa o quanto talvez na raiva e na fúria você está focando e colocando uma lupa no erro. Lembrar que a gente também erra e a gente tentar se elevar à questão do erro para não ficar dentro da raiva, certo? Abrir a nossa visão, abrir a nossa perspectiva. O terceiro impedimento é a estagnação. É essa água com esse lodo ali parada, água parada, né? Então aí gera um sentimento de paralisia, letargia, a falta de energia. Então não vou fazer nada, vou ficar vendo Netflix o dia inteiro. É uma situação afetiva aqui que a gente está falando, que pegou e que doeu e que, enfim. Aí paralisa o corpo. Então a estagnação, a gente tem que cuidar muito dela com carinho, que é um modular de energia, certo? Antídoto, levanta, sacode a poeira, ar puro, água no rosto, movimento. Às vezes um movimento, gente, respiração, gêmeos. Inspira e expira, né? Se você está precisando de energia, inspira mais longo do que expira. A gente usa isso na linguagem, né? Tô inspirado hoje. Inspira para sair do lugar. Não importa, não presta tanta atenção no erro da vida, presta atenção no seu auto-amor e sai da estagnação. Movimente-se, né? O quarto impedimento, traduzido como agitação e compulsão, né? Que são meio que ali no mesmo balaio, é o oposto da estagnação, né? Aqui, a imagem que Buda nos traz é a água movimentada pelo vento. É a água nessa impermanência de agitação. Acho que é um grande... Eu me vejo em todos, mas assim, agitação e compulsão, eu acho que eu me vejo mais. Me fala você onde você se vê mais. Por causa de excesso de pensamento. Estou sempre muito acelerada de pensamento e a meditação me ajuda, a yoga me ajuda. Então, a gente pensar na ansiedade, a gente ficar à mercê das circunstâncias. Então, a vida tá para cá, vai para lá, né? Por isso do auto-amor. A vida vai oscilar e os ventos vão movimentar as águas. Você vai estar como? Batendo nas pedras ou você tem um eixo? Então, não ficar à mercê das circunstâncias, o excesso de pensamento, excesso de estímulo, um mal do século, um mal da nossa atualidade, que gera pouco sono. Bom, isso aqui dá vídeos à parte, mas acho que é importante colocando isso para vocês que seguem aqui, que são a galera raiz, que eu acho que vocês vão gostar. Então, a gente cuidar desse excesso de estímulo entre a estagnação, que é pouca energia, aqui a energia em excesso. Então, antídotos, respiração, diminuição de estímulo, serenidade, né? Então, tudo isso, eu estou colocando isso, que são tudo impedimentos que vêm especialmente com questões afetivas que pegam a gente, né? Eu lembro de uma vez que uma psicóloga comentou que foi fazer um trabalho nesses campos de refugiado, campos onde as pessoas sofreram atrocidades, questões muito duras. E ela falou, gente, como que eu vou poder ajudar, né? Gente, que meios eu tenho para ajudar pessoas que viram, sabe, pessoas morrerem. E aí ela se surpreendeu muito, porque imaginem sobre o que as pessoas falavam. Não tem fim para vocês pensarem. De amor. Então as pessoas estavam com dilemas amorosos dentro de um campo terrível de refugiados, vendo a morte acontecer. E é natural nosso, é natural do ser humano. Certo? O último, não achei uma imagem linda para colocar para vocês, mas é a dúvida. A dúvida é o último impedimento, né? Também causa paralisia sem direção. A imagem é a água misturada com terra. E quando a gente fica remexendo ali, em círculo, a gente mexe mais e a terra mistura de novo na água e aí a gente não vê o fundo, não vê com serenidade, fica sem direção, a mente ineficaz, esquecimento, medo do desconhecido. Então, deixar a poeira baixar, então quando a gente está dentro de um trânsito difícil, que eu acho que esse é o lugar mais difícil, ficar ali. A gente quer uma saída, a gente pergunta para o astrólogo, né? Quando acaba? Mas esse ficar ali, nesse lugar de observador, aguardando que a água baixe, para a gente observar a vida, participar dela num tom de observador e não desses impedimentos todos, é maravilhoso. Porque às vezes, eu também ouvi uma frase que me marcou e que eu acho demais, tem alguns problemas que não se resolvem, eles se dissolvem com o tempo. E aí a gente tem que ficar nesse lugar, e esse lugar é estruturador, esse lugar é saturnino.
esse lugar é meio contraído, estreito, mas ali você vai achar a tua fonte, a tua raiz. Quando a gente espreme Saturno, quando a gente contrai para ficar até o osso, a gente vai descobrir o que realmente é essencial. Tem uma frase, se não me engano, lá do Stephen Arroyo, no Deuses da Mudança, Os Deuses da Mudança, que é um livro maravilhoso, que ele fala assim, eu não lembro de quem é a frase, preciso pegar aqui. A gente só sabe o que realmente nos sustenta quando tudo que a gente achava sustentar não existe mais. Vou repetir. A gente só sabe o que realmente nos sustenta quando tudo que a gente achava sustentar não existe mais. Então, gente, é um caminho, né, pra gente percorrer aqui. E é isso que eu queria comentar com vocês. Me fala como vocês enxergam tudo isso. Eu quero colocar na descrição aqui alguns trechinhos que eu não trouxe aqui agora, do Khalil Gibran também, que eu queria recomendar para vocês, o Profeta, na parte que ele fala sobre o amor. E eu acho muito bacana, vou colocar aqui nas descrições alguns trechos para vocês verem, dá uma lidinha aqui, porque é muito bacana. Então vou colocar umas coisinhas que eu esqueci de colocar aqui para vocês ficarem também com a poesia, né? Com a poesia de Vênus, mas não descartar o aprendizado de Saturno. Me conta como isso chegou até para você, o que veio de insight, o que você pensou, o que você está vivendo, em que jornada você está, que signo você é, qual que é a sua lua, enfim, de onde você está assistindo. E a gente vai se vendo por aqui. Ótimo ciclo estruturador de relacionamento, de afeto, de amor próprio para vocês todos. Beijo enorme, a gente se vê no próximo vídeo.